Esse é um vídeo que a gente vai falar sobre muitas coisas, tá? Pra você ter uma ideia, tá? A gente vai de psicologia, psicanálise, pra o universo, tá ligado? E a física quântica, a física clássica. Todas essas coisas serão comentadas nesse vídeo e, por incrível que pareça, elas têm alguma relação. Então, se você ficou curioso, curte, compartilha, comenta, me siga nas redes sociais também, pra você sempre ter uma informação completamente louca que eu possa trazer pra você e a gente conversar a respeito disso, pra gente não se sentir tão sozinho nesse abismo que é o inconsciente. Gente, é um conteúdo maluco, tá? Totalmente louco. A gente vai falar sobre o simbolismo da pedra, né? Qual que é a relação que o ser humano tem com a pedra, que é muito profunda. E a gente vai falar sobre o símbolo animal também, que é extremamente profundo. Bizarramente profundo. Na primeira parte a gente vai falar sobre esses símbolos e na segunda parte a gente vai comentar as condições psicológicas da nossa psique inconsciente em relação à arte abstrata e à arte moderna. É porque no livro ele faz um contraponto, ele faz realmente essa comparação a fim de se fazer entender, ponto que, conforme a arte de um artista fica cada vez mais abstrata, mais produto do inconsciente existe nela. O mais complicado desse livro, eu diria, que é a quantidade de informações que tem em uma frase curta. Seguindo, né, a gente vai começar então pela pedra, o símbolo da pedra, a relação que o ser humano tem com ela. Sabemos que mesmo a pedra não trabalhada tinha uma significação altamente simbólica. Aqui ele estava se referindo a muitos anos atrás. Para sociedades antigas e primitivas, pedras naturais e em forma bruta eram muitas vezes consideradas moradas de espíritos ou de deuses, e essas culturas utilizavam-nas como lápides, marcos ou objetos de veneração religiosa. Era a mediadora entre ele e Deus. Pra gente, a pedra, e entre outros objetos, né, que são utilizados em rituais, são utilizados em cerimônias, o simbolismo que o ser humano atribui a esses objetos ganha uma força muito grande. Se você acha que Deus não existe, você vai entender isso como, tipo, que não entendi, tá ligado? Não entendi. Mas o conceito, ele é muito mais simbólico. Compreende? Deus, aquilo que você imagina como Deus, entenda isso. Ele sentiu isso. Em teoria, você fala assim, poxa, mas aí é um devaneio dele, não tem nada a ver. Pode ou não ser a questão da pedra uma mediadora entre ele e Deus, tá ligado? Pode ser. Existe uma comunicação simbólica e arquetípica entre objetos, humanos, animais, símbolos, arquétipos. Por mais estranho que isso pareça a princípio, é exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que o Jung quer ensinar com esse livro, entende? Essa parte também é muito interessante. O chefe primitivo não se disfarça apenas de animal. Quando aparece nos ritos de iniciação inteiramente vestido com uma roupa de animal, ele é o animal. Você compreende? Se a gente entende, não, ele não é um animal, porque não é isso que eu tô vendo. Ele não é um animal porque, não. Daí você tá lá no ritual, você tem um cérebro desse tamanho, você olha pro cara nitidamente se comportando como um animal e você fala assim, não, nada a ver, é brisa dele, tipo, ele é um ser humano, Só que não tem isso, não existe isso no inconsciente. Não tem essa intelectualização de que ele não é um animal. Se ele fez todo o processo, todo o ritual que acaba tornando ele um animal, ele é e ponto. Você compreende isso?
E a gente vai continuar, e talvez você compreenda no final desse trecho, você compreenda o porquê que isso acontece. Mas ainda é o espírito do animal, um demônio aterrador que pratica circuncisão. Os homens primitivos empregavam toda a sua habilidade artística em tais máscaras e algumas delas têm uma força e uma intensidade de expressão insuperáveis. E eles estão afirmando que é de uma intensidade de expressão insuperável. Por quê? Porque a pessoa se torna de fato o animal. Em termos psicológicos, a máscara transforma o seu poder em uma imagem arquetípica. Sim, justamente. Em termos psicológicos, a máscara transforma o seu poder em uma imagem arquetípica. Isso é muito difícil de entender. Extremamente. Só que quando você vai se aprofundando na espiritualidade, na psicanálise, na meditação, na imaginação ativa, as coisas vão se revelando para você de formas variadas. E sempre com esse movimento extremamente instintivo, brutalmente sombrio, no sentido de vazio. Isso daqui são máscaras. São máscaras. Mas elas não são simples máscaras. Elas fazem parte de uma ritualística que contém uma energia especialmente muito forte, tá? Qualquer pessoa que tenha contato com rituais tão instintivos, tão primitivos quanto esse, por quê? Por que que isso acontece? Por que que essa conexão acontece de uma forma tão profunda? Porque é ancestral. Porque é genético. Porque é antigo. Isso é o inconsciente coletivo. Franz Marc disse um dia: a arte do futuro dará expressão formal às nossas convicções científicas. Foi uma afirmação profética. Em termos simples, não científicos, a física nuclear despojou as unidades básicas de matéria do seu caráter absolutamente concreto. Tornou a matéria misteriosa. Paradoxalmente, massa e energia, onda e partícula provocam uma permutabilidade. A palavra permutabilidade está sendo usada para indicar capacidade de algo se transformar ou se trocar por outra coisa equivalente, especialmente em contextos que os conceitos aparentemente opostos ou distintos, como massa e energia, onda e partícula, podem se converter entre si ou coexistir em uma relação intercambiável. Massa e energia. A famosa equação de Einstein, E igual a mc elevado ao quadrado, mostra que a massa e a energia são duas formas de uma mesma coisa, ou seja, podem ser convertidas uma na outra. Isso é um exemplo claro de permutabilidade entre massa e energia, onda e partícula. Na física quântica, certos elementos como a luz e elétrons podem se comportar como partículas, ora como ondas, ora como partículas. Podem se comportar ora como ondas, ora como partículas. Essa dualidade também é um tipo de permutabilidade, pois o mesmo objeto pode manifestar diferentes naturezas conforme a forma como é observado ou mediado. Sua mente derrete. Provocaram uma mudança drástica no conceito da realidade, pois uma realidade nova e irracional e totalmente diferente surgiu por trás do nosso mundo real e natural, regido pelas leis da física clássica. Neste momento que quebrou. Olha só! Mas sabe o que eu acho interessante? Nunca houve segurança. Relatividades e paradoxos análogos foram descobertos no domínio da psique.
aqui também surgiu um outro mundo, às margens do mundo da consciência, governado por novas e até então desconhecidas leis estranhamente semelhantes à da física nuclear. O espaço-tempo da física e o inconsciente coletivo podem ser considerados, por assim dizer, como o aspecto exterior e interior de uma única realidade que se esconde por detrás das aparências. É algo realmente muito, muito profundo. Não dá para ficar banalizando com palavra, mas dá para você sentir essa informação, processando calmamente o que ela revela. E calmamente mesmo, viu? Porque o negócio é forte. Nessa página a gente vai entender a relação que um artista abstrato tem com a sua própria arte e como isso é realmente sombrio. Quadros de Pollock significam o nada. Primeira frase, gente. Só ela, só que começou agora. Primeira frase já é essa. Que é tudo. Isto é, o próprio inconsciente. Quanto mais profunda a dissolução da realidade, mais o quadro perde o seu conteúdo simbólico. A razão desse fenômeno está na natureza do símbolo e na sua função. O símbolo é um objeto do mundo conhecido que sugere alguma coisa desconhecida. A pedra é apenas uma pedra, só que você abstrai dela algo completamente profundo sobre si mesmo na hora de interpretar. Não é sobre o objeto, sempre foi sobre a sua própria mente. Mas nos quadros somente abstratos, o mundo conhecido é completamente afastado. Nada que permita lançar uma ponte para o desconhecido. Aqui, mano, a gente vai ter que fazer malabarismo. Não, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Desconhecido. O que é esse desconhecido? É a sua própria psique. O que é a ponte é o símbolo. A ponte é o símbolo. Cadê o símbolo? Símbolo. A ponte é o símbolo. Em uma imagem abstrata, como as obras de Pollock, nada tem forma. Tudo é e não é ao mesmo tempo, paradoxalmente. É a representação mais exata do que seria o nosso próprio inconsciente. Tudo e nada ao mesmo tempo. Da mesma forma que a própria realidade é tudo e nada ao mesmo tempo. Então, nos quadros abstratos, o mundo conhecido é completamente afastado. Por quê? Já não temos as distrações e os simbolismos para ter ali uma volta, um retorno. Você olha para algo que é completamente abstrato, você não tem nenhuma ponte. Se você olha para algum desenho que tenha árvore, que tenha flores, que tenha sol, que tenha... São vários simbolismos, tá ligado? É um arquétipo, é alguma coisa tá rolando, existe um movimento muito profundo. Essa que é a gravidade do que a gente está conversando, porque realmente não é para todo mundo, mas todas as pessoas sofrem desse mesmo mal, porque na verdade é uma lei. Espero que vocês me deem esse retorno, comentem aqui, compartilhem também, ativam o sininho e me sigam nas redes sociais para eu conseguir continuar fazendo toda essa loucura que tá me levando para um fundo do poço existencial, mas de um jeito bom, porque é onde se revela a verdade. Não vai ser um problema para mim estar errada. Não, eu tô errada porque, ótimo, eu posso descobrir algo muito novo, muito melhor do que eu estava imaginando. Então é assim que eu penso, eu espero que tenha sido útil de alguma forma e até a próxima.